A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs, os seguidores, os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, que estão divulgando o canal, o caminho para a salvação de outras pessoas. E esse é um grupo de pessoas que seguem a Cristo. Quem está fazendo isso, irmãos, pode ter certeza que não é de graça. Você vai receber a recompensa lá do Senhor. Porque cada vez que você indica uma palavra do Senhor, ou fala uma palavra do Senhor Jesus para uma pessoa, você já vai receber teu galardão. Porque você semeou a palavra do Senhor no coração daquela pessoa. Não importa se demorar um ano, 2, 3, 5, até 10, mas aquela sementinha fica germinada lá no coração dele. Uma hora, ele mesmo espera, ela vai florescer, vai germinar. Entende? E você vai ser o autor daquela salvação, porque você não deixou de falar. Amém? E eu continuo, irmãos, pedindo para vocês, convidando vocês para fazer parte desse projeto, porque ele é de Deus, não é meu. Vocês podem observar, irmãos, vocês podem até não acreditar, mas eu não faço nada, eu não fico escolhendo, estudando a Bíblia, procurando versículo, livro, capítulo para mim passar para vocês. Eu tenho um anjo que fala comigo e ele fala quando menos espera. Lembra que antes de ontem, eu falei para vocês que eu ia pregar, trazer ontem a palavra, trazer as armaduras de Deus, as ferramentas, as armas que Jesus tem, dar para os povos dele. E eu não trouxe, porque eu avisei antes, porque eu já tinha sido avisado. E hoje não, irmão, né? Porque ontem eu não prometi nada que eu ia trazer mensagem para vocês hoje. E eu estava ali observando, fazendo pesquisa no YouTube. Eu tenho um pastor aí também que eu não vi o nome dele ainda, um moreno. Mas ele está descendo além nos corruptos, nos falsos profetas, nos incrédulos, porque Deus, Jesus levantou ele também para mostrar para o mundo, para o povo, para deixar de ser cego espiritualmente e estudar a palavra e não ser enganado por esse povo. Porque está escrito, irmãos. E eu estou fazendo isso e outros pastores também estão fazendo, alertando. Porque lá em Mateus 24 está escrito, lá no capítulo 11, falsos profetas, anticristos, já surgirem no meio do povo e estão se manifestando cada vez mais. Falsos profetas, falsos mestres, que estão enganando todo mundo, enganando. E a única maneira de você não ser enganado, meu irmão, é estudar a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus. Não a antiga aliança, o Novo Testamento, que é o ministério de Jesus. Aqui está de Mateus e Apocalipse ensinando você a se defender dos pecados, se fortalecer. E Jesus está se apresentando para você, está falando, ó, venham, fique comigo que eu quero salvar vocês. Eu vim para salvar o mundo, eu não vim para condenar ninguém. Mas, infelizmente, está sendo ignorado isso, irmãos. Eu observo nos meus trabalhos que eu estou fazendo, na conversa que eu tenho com as pessoas, e eu vejo a frieza deles, parece que o diabo... Bom, Jesus mesmo falou, porque lá está em Pedro, 1 Pedro, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E é o que está acontecendo, irmão. O demônio, o espírito de Satanás, os discípulos dele estão invadindo cada dia mais, oferecendo coisas que não podem cumprir, que não é deles. Tudo mentira, tudo enganação, porque está se cumprindo, Jesus já falou. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Está bem claro isso aí, irmãos. Eu não lembro qual, mas tem bateu assim, está escrito, mas não lembro qual é o capítulo e versículo. Mas eu já li isso aí por 13ª vez, 14ª vez. O meu povo sofre por falta de conhecimento.
E é isso, irmãos, que as igrejas, as coisas estão aí, ó. Estão se aproveitando, os mentirosos, os falsos, os espertinhos, os enrolão, os corruptos, os falsos profetas que são envolvidos por diabo, porque o diabo quer enganar, assim como Jesus levanta para homens e mulheres para pregar a palavra do Senhor, o Satanás também levanta homens aí do meio da terra que era para ser povo de Deus e está usando para fazer o mal para os outros. E quer ver uma coisa, irmãos? O Lula falou uma coisa que ele não soube interpretar. E eu estava observando essa palavra que eu estava falando esses dias aí, caiu na minha mente assim, e eu entendi, ele só não soube se expressar. E aí criticaram ele, deram em cima dele por causa disso. Mas é uma pura verdade, irmãos. E eu vou falar claramente e esclarecer o que Lula falou. Que os traficantes, a culpa deles é os usuários. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Se não existisse o consumidor, não existiria quem vendesse. Se os demônios nos rachos jovens, adolescentes, os até velhos, cabelo branco, estão caindo na desgraça de Satanás, sendo influenciados, o diabo está chamando eles para lá. Porque o veneno que o diabo está fabricando é para condenar, para envenenar o povo de Deus. E isso é uma verdade, irmão. Se não existisse o usuário, não existiria o traficante, porque não tinha o que vender, para quem vender. Então, tudo isso que está acontecendo com o mundo do crime, a culpa é desses caras que consomem a droga, porque eles vão armando, dão poder para eles fazer o que estão fazendo. E é isso que o Lula quis dizer com isso. Porque a droga destrói, mata, destrói família, destrói tudo. Mata pessoas, milhões e milhões de pessoas. Por que o Trump está dando guerra, está lutando lá com guerra mesmo contra o tráfico? Porque ele não quer mais ver os americanos, os patriotas lá morrendo com aquela droga de 30 mil lá, que é uma droga 3 vezes mais forte que o crack. Isso é quem que está fabricando isso? Não é os filhos do diabo, dos demônios? Porque Deus não cria veneno para isso aqui. Ele não cria nada para matar. O que ele criou foi para manter o povo dele vivo, saudável. Mas como o Satanás falou lá para Eva, mas Deus falou, né? Mas ele falou que isso para que você não conheça, não fique conhecer, seja conhecedor igual a ele conheceu o bem e o mal. Olha só a astuta do Satanás. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês hoje, trazer para vocês, é a última etapa, os últimos processos de uma vida de uma pessoa que está lá no mundo perdido, igual eu, outros centenas de pessoas que estavam perdidos, sendo usados por Satanás. Jesus resgatou eles de lá, resgatou nós de lá, deu poder, deu autoridade, purificou nós, perdoou nossos pecados, e ele deu poder para nós pregar a palavra e fazer o que ele estava fazendo. Como está escrito lá em João 14, 12. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, mais do que essas farão. Então, se eu creio em Jesus, eu posso fazer o que ele fez. Porque ele me deu essa autoridade para fazer. Ele me deu esse poder. E não só para mim, mas para todo aquele que crê nele. Amém? E hoje eu vou pregar aqui, vou ensinar você, isso aqui vai ser em 2 etapas ou 3. E é a respeito da santidade. Eu tenho 3 etapas aqui. Santidade, santificação e santificar-se. Esse é o último estágio do ser humano para chegar até a salvação. Para chegar até, que aqui está, santificação. E eu tenho um estudo ali, irmão. Quando eu vou dar estudo para curso, para batismo, eu cito essa parte aqui. Que são 6 processos que a pessoa precisa passar depois que ele toma a decisão para ele chegar até a santificação. Primeiro, você tem que entender que Jesus te chamou. Segundo, você aceitar o chamado.
Terceiro, você tomar a decisão de você aceitar mesmo de verdade e mudar a tua vida. Quarto, você se arrepender dos teus pecados, se converter dos maus caminhos. O quinto é você você se manter, se batizar, entendeu? Se entregando ao Senhor Jesus. O sexto é você fazer um juramento contigo mesmo, fazer esse propósito, esse voto com Deus, essa aliança com Ele, de nunca mais sair da presença dEle. E aí, depois do batismo, você é transformado, se torna uma nova vida, porque você sepulta todos os pecados lá na água, e aí você se torna um novo, entende? Você recebe a transformação de vida. E então, o outro, o sexto, é a santificação. Se a hora que você chegar ao nível de ser santo, de santificar e viver em santidade, aí você está pronto e você está praticamente salvo. Entenderam, irmãos? Então vamos ver aqui o que está escrito em santidade. Atributos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelo qual ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mal e impróprio. Qualidade do membro do povo de Deus, que o leva a se separar dos pagãos e não seguir os maus costumes. Entenderam, irmãos? Você viu o que é santidade? Vamos ler de novo. Santidade, atributo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo qual ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mal e imperfeito. Qualidade do membro do povo de Deus, que o leva a se separar dos pagãos, a não seguir os maus costumes deste mundo e pertencer somente a Deus. É o que eu venho pregando sempre. Santificação é separado. Entenderam, irmãos? Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Hebreus 12:10. Entenderam, irmãos? Hebreus 12:10. Vocês querem ver uma coisa? O que ele diz aqui? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Esses eram nossos pais. Vamos ver ou seja, no 9. Além disto, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigia e nos respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigia por muito tempo, por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Entenderam?
Porque nós, irmãos, não temos como fugir dessa. Sua santidade. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Entenderam, irmãos? Promessa de Deus. Santificação é pureza, é saúde, é libertação. Entenderam? E aqui, como está escrito, ele diz aqui, a Deus e a ser completamente fiel a Ele, para ser membro do povo de Deus, que o leva a se separar dos pagãos, a não seguir os maus costumes desse mundo, a pertencer somente a Deus e a ser completamente fiel a Ele. Daí tem aqui 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos ver, está escrito aqui, mas aqui é muito forte essa palavra aqui, né? 1 Tessalônica, no capítulo 3, verso 13. Vamos ver no verso 12 em diante para ter uma consequência. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos anjos. Vocês estão vendo, irmãos? Santidade, santidade. É separado. Se você ainda está correndo atrás das coisas do mundo, se preocupando com o dia de amanhã, você não é convertido, você não está em comunhão com Ele, porque você ainda está pegado nas coisas do mundo. Não esqueça que eu tenho falado para vocês todos os dias, irmão. Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você começar a se desenvolver nessa área, a confiar em Jesus e começar a se desprender das coisas do mundo, as coisas vão começar a mudar para você. A paz do Senhor Jesus vai começar a reinar no teu coração. A fé vai começar, porque a fé é dom de Deus. Entenderam? Se você começar a ter fé, confiança, você vai desenvolver por si próprio e você vai começar adquirindo fé. Deus vai liberando fé para você, crer em Jesus, crer em Deus e começar a fazer a coisa certa. Ser santo não é para qualquer um, não é para fraco, não é para covarde, não é para omisso, não é para negligente. Ser santo é para quem é valente, quem tem coragem, quem tem determinação, quem tem domínio sobre as coisas, sobre o domínio próprio, que não aceita as coisas do mundo. Domina o pecado, domina seus desejos da carne, domina toda essa situação, irmão. Entenderam?
Então vocês vejam aqui, irmãos, que a coisa não é brincadeira com isso, irmão. O tempo está com Ulisses. Aqui, irmão, do outro, no santificação. Está tão forte, irmãos, que essa palavra me arrepia tudo. Me dá, assim, sabe, uma alegria tão grande, uma força tão grande. Quando eu começo a trabalhar com essa palavra. Entenderam? Porque não é fácil, irmão, não é fácil. Olha, segunda, primeira Tessalonicenses, de novo, no capítulo 4, no verso 1 em diante. Do 1 ao 7. Vamos ver a vida que agrada a Deus. Aqui, irmãos, ó. Entenderam? Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo. Efetivamente estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês... Oh, Jesus. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação. Cada um possa controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Não chamou nós para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Olha só, irmãos, está te oferecendo. Se você se santificar, ele vai te dar o Espírito Santo, ele vai te colocar os anjos, ele não vai condenar, não tem como faltar as coisas para você, irmão. Não tem. Isso é forte, isso é fatos reais, fatos consumados. E eu não sei por que ainda continuo com essa frieza espiritual, amarrado nas ações de Satanás, dos espíritos imundos. Não consegue dar o grito de liberdade. Jesus está aqui oferecendo, falando, ó, santifiquem-se. Vamos aqui mais à frente ainda, irmãos. A primeira é realizada na vida dos salvos pela ação do Espírito Santo.
Santificação é ato, estado e processo de se tornar santo. Romanos 6, 19 a 23. 1 Tessalonicenses 1, 7 foi o que eu li agora. É realizada na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses, verso 13, capítulo 2, verso 13. Mas eu quero ler aqui, irmãos, essa mensagem que está escrita aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, 13. Entenderam, irmão? Oh, meu Deus. Segunda Tessalonicenses 2, 13. No 12, ela não nos educa para que, vamos pegar do 11, a graça salvadora de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Estão entendendo, irmãos? Que para ser santo não é qualquer um. Tem que ter muito esforço. Se você acha que você tem um chamado de Deus, você ainda não é ungido. Você foi chamado. E você está seguindo, assim, conforme vai indo as coisas. Vai na igreja, não estuda a palavra, só ouve, mas não pratica. Aí você quer ser santo? Não vai ser. Você está na armadilha de Satanás, sendo dominado por eles. Porque não querem que você saia da igreja, mas também não querem que você seja salvo. Entenderam, irmãos? Então isso, eu quero só trabalhar mais aqui e quero deixar outra parte para amanhã. Que amanhã eu quero explicar mais, irmãos. Vocês prestem bem atenção no que está escrito. Santidade é pureza. Santidade é ser libertar das coisas erradas, das coisas do mundo, da iniquidade. Santidade, irmãos, é você ter crer em Jesus, viver para Ele, fazer o que Ele determinou, guardar os mandamentos, guardar as palavras. Olha o que está escrito em João 14, 21. Aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você lembra que as duas etapas que eu estudei de João 6 até o 14, até o 16? E eu não expliquei, eu vou voltar ainda para essa parte para me explicar melhor para vocês aquilo lá. Entenderam? Porque, meus amados irmãos, a minha parte eu estou fazendo. Jesus me tirou das trevas, me deu poder, me deu autoridade, me deu dom de ensinamento, me deu dom de cura, me deu dom de discernimento de espírito,
E isso para mim já está confirmado 100%. E eu não tenho por que fugir dessa, e nem por que sair da presença do Senhor Jesus e fazer outras coisas. A minha prioridade, desde manhã, quando eu levanto, a minha prioridade é Jesus. É orar, estudar a palavra. E entregar minha vida a Ele. E deixar Ele me usar. E Ele está me usando. Foi Ele que me falou para me pregar hoje, santidade. Ontem foi as armaduras. Para se defender. O que eu me alegro, irmãos, o que eu me alegro, o que eu estou fazendo isso aqui, não importa se estou aceitando ou não estou aceitando, não importa para mim. Importa que eu estou fazendo a minha parte. Gostaria muito que todos ouvissem essa palavra e pusessem em prática. Mas como cada um é livre para fazer o que quer, decidir o que quer e viver do jeito que quer, quem sou eu se Deus e Jesus não fazem isso? Quem sou eu para fazer? Obrigar vocês. Então eu sigo o que está escrito lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregue a palavra a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então não preciso mais, eu não tenho mais isso. Aí ele fala assim, e estes sinais, olha o poder que ele deu para quem está pregando a palavra para ele. Quem está pegando a palavra dele e fazendo cumprindo com essa ordem que ele deu. Ide por todo mundo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônio, falarão nova língua, pisarão em serpente, né? Se beber algum veneno mortífero, não lhe fará dano algum. E todo enfermo que puser as mãos ficarão curados. Entenderam, irmãos? Por que eu não tenho medo de pregar? Por que eu não tenho medo de falar? Por que eu não me preocupo se você está sentindo alegria de ouvir? Porque eu sei que se você se ofender com a verdade, você é um mau sinal que você está ainda na carne. Daí eu pergunto para você, se você ainda está na carne, o que está fazendo na igreja? O que você está aprendendo lá? Fora da igreja, o que você está fazendo para agradar a Deus, para viver com a vida em santidade? Aí tudo, irmão, por isso que eu digo, tudo vem aqui, ó, tudo de encontro com a gente. Tudo. O mal e o bem. Né? Tudo depende de você. Se você praticar o mal, ele vai se acumular mal. Se você começar a praticar o bem, o mal vai se desaparecendo e vai se acumulando bondade, dignidade, longanimidade, amor, paz, alegria, prosperidade. É isso que Deus tem te oferecer para aqueles que são dele. Para que você converse os nossos caminhos e para aqueles que vivem em santificação. Amém? Fica essa mensagem com vocês. O alerta está dado. E amanhã eu vou continuar. Santificação e santificar-se. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. E não seja negligente, relaxado e preguiçoso. Seja um vencedor. Que todo vencido se torna escravo do vencedor. E todo dominado, né? Quem não domina é dominado. E mente poluída é alma perdida. Amém? Deus abençoe a todos.